Saudações, conselheiros. Tratar sobre recorte social, étnico e de gênero necessariamente é lacrar, é esquerdar, é patrulha woke, é progressismo? Ou será que alguns lados políticos acabaram monopolizando alguns debates e só de mencionar alguma dessas pautas já vem o gatilho na mente de alguns que você não pode nem tocar nesses assuntos que já vira esquerdista? Tem forma saudável de abordar esses temas sem soar ideológico, apenas humanista? Vamos trocar uma ideia aqui no nosso espaço sobre a prova do Enem, que tocou em alguns desses pontos e na sua redação tratou da invisibilidade do trabalho feminino quanto a cuidar de crianças, idosos e demais profissões que se tratam de interpessoalidade e tratar de pessoas vulneráveis. E eu tô aqui com a influenciadora Débora Aladim, que faz conteúdos sobre educação. Ela viu a prova, estudou um pouco da prova, eu vi a prova e vamos conversar um pouco sobre isso. Antes de tudo, você está no Espaço Projeto Conselho. Eu sou Ricardo Tomé, escritor, professor e fundador desse espaço. É um prazer sempre estar com vocês. Então já curta aqui, claro, e compartilhe. E vamos trocar uma ideia com a influenciadora que defende o tema da redação supostamente feminista. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Gente, eu gostei do tema. O tema tá fácil? Não, nunca é fácil. O tema nunca é fácil. Mas esse é um tema possível. O que é essa coisa do trabalho não remunerado, o que é o cuidado e como que isso cai sobre as mulheres? Curioso que nesse texto 1, como se um trabalho extra recaísse sobre as mulheres, leva em conta, por exemplo, cuidar de pais idosos, cuidar dos filhos e tarefas domésticas. É curioso como essa visão de educação entende tarefas domésticas como um trabalho equivalente a um trabalho externo, e que se não possui a mesma atenção midiática porque está invisibilizado. Como se cuidar de filhos, ou um pai ou mãe idosa, ou fazer tarefas domésticas dentro de um casamento, tivesse que ser equiparado a algum tipo de carreira ou profissão. Como se não fizesse parte da divisão, por exemplo, de tarefas dentro de uma constituição de uma família, você separar tarefas para aqueles que estão mais inclinados, a depender da disponibilidade de tempo, a realizar a tua tarefa. Até porque, para cada pessoa que faz uma tarefa doméstica a mais ou se sobrecarrega com tarefas domésticas, há outra que está fora trabalhando um extra para trazer os recursos para manter a casa. Então isso não é uma invisibilidade, é uma estrutura de separação para aquele que ganha mais, estando fora do mercado de trabalho, fazendo horas extras e em trabalhos mais insalubres e arriscados, trazendo um sustento, enquanto a pessoa que tem mais tempo disponibilizado ou que tem uma escala de horas mais reduzida no mercado de trabalho, o tempo que sobra acaba usando para cuidar dos filhos e para dividir tarefas domésticas. Já que por estatística, os homens são aqueles que mais fazem horas extras e mais trabalham em funções que precisam viajar, ou seja, aquelas que dão um certo desconforto geográfico apenas para trazer um extra a mais para a construção da família. Veja, abordar o tema trabalho doméstico ou de cuidados femininos na sociedade não é em si lacração. O problema é equiparar a um trabalho formal ou de carreira a essas tarefas domésticas que são típicas de uma divisão de tarefas dentro da família, que acabam surgindo naturalmente à medida que há uma disponibilidade de tempo diferenciada entre marido e mulher. Sendo que enquanto a mulher auxilia pela família, filho, marido, ou os próprios pais, avós e tudo mais, o homem o faz dentro de um sistema corporativo ou de uma carreira, obedecendo patrão, regras, leis e coisas do tipo. Texto 2, dá um dado estatístico que dá pra gente usar na redação, gostei disso. E aqui no texto 2 jogaram uma tabela dividindo o quanto cada sexo gasta em horas semanais cuidando de outras pessoas ou de tarefas domésticas. Então, homens, 11 horas e mulheres, 21 horas semanais, sendo que dialoga com o que falamos no primeiro ponto. Os homens geralmente têm trabalhos mais extras, insalubres e horas a mais trabalhadas. Além de que aqui está incluindo também cuidado com outras pessoas, que também pode ser remunerado. Ou seja, aqui não só o trabalho doméstico, voluntário, auxiliando a família, mas também o remunerado. Então uma cuidadora de idosos, por exemplo, que recebe para estar naquela função. Ou de repente que trabalha em um asilo, ou que trabalha como criadora em algum colégio. Está tudo incluso nessas 21 horas médias aqui.
O que isso significa? Que mulheres, de modo geral, escolhem mais carreiras interpessoais, de lidar com pessoas também. Isso não tira o lance da mulher, de modo geral, trabalhar mais domesticamente. Mas aqui também nas horas está incluso trabalhos com pessoas remuneradamente também. E isso, contrariando o título da redação do Enem, não se trata de uma invisibilidade, e sim de inclinações de escolhas de certas carreiras. Enquanto homens escolhem trabalhos de setores mais técnicos, mulheres escolhem setores de trabalho mais interpessoais. Até na área da saúde tem um diferencial. Homens, por exemplo, escolhem áreas médicas mais focadas em risco, como cirurgião, por exemplo, enquanto mulheres, quando vão para a área médica, geralmente optam por enfermagem, nutrição, áreas de cuidado, de interpessoalidade, entende? Eu sinto que esse tema é muito relevante, é um tema muito importante, eu adorei que caiu isso na redação, porque, gente, é o que a Silvia Federici fala nesse livro aqui. O que vocês chamam de amor, na verdade, é trabalho não remunerado. Essa frase aqui, o que vocês chamam de amor é trabalho não remunerado ou não pago, é essa visão materialista histórica do marxismo, inclusive, que entende as relações sociais como relações de poder. Então não existe uma mãe na família que cuida do filho e auxilia o marido de modo espontâneo, visando a instituição familiar e o propósito do casal. E assim a mulher como se fosse uma funcionária do homem, ou seja, o homem seria o empresário da casa e a mulher uma funcionária exigindo pagamentos. Não existe espontaneidade no auxílio dentro do sistema familiar. O que existe é um trabalho não pago de esposa para o seu marido. Tudo relação de poder e relação de trabalho. Essa é a visão materialista histórica de Marx sobre a sociedade, embutida no pensamento da influenciadora. Existem trabalhos, de fato, mal pagos de cuidador no Brasil, e a maioria deles são femininos? Com certeza. Mas existem trabalhos mal pagos em diversas áreas. Não é específico de ser mulher. Porque você pode falar, por exemplo, de mulheres que cuidam de seus filhos que às vezes podem ter alguma deficiência, alguma necessidade especial. A gente pode falar de como que cai para as mulheres cuidar dos idosos das suas famílias. A gente pode falar como que cai para as mulheres fazer todos os afazeres domésticos. Porque assim, as mulheres estão sobrecarregadas. Dá pra gente falar sobre isso em muitos aspectos. Sobrecarregado é uma palavra muito aberta. Na verdade, quem num sistema de produção atual não está sobrecarregado? A questão é que a divisão de tarefas faz com que o homem, de modo geral, se arrisque mais em trabalhos, como eu comentei, específicos, de exposição, enquanto mulheres usam esse tempo que o homem está extra no trabalho com cuidados domésticos, que sim, sobrecarregam, mas não é específico do ser feminino. E essa brincadeira de opressor e oprimido acaba realmente colocando a mulher como única vítima nesse tipo de sistema, induzindo leituras de sociedade que podem dar áreas de vitimismo, como a influenciadora está endosando aqui. Entretanto, a origem desse problema é uma coisa muito profunda, porque você pode cair tanto em machismo, sociedade patriarcal, até mesmo desigualdade social. Tava demorando, né? Acabou surgindo então o termo patriarcado, que é ainda mais abrangente do que o termo sobrecarregado, que é um fenômeno universal e não apenas do ser feminino. Patriarcado quanto, né? Sempre que alguém jogar o tema patriarcado, é sempre bom perguntar à pessoa o que ela pensa sobre patriarcado. Qual é a definição dela de patriarcado? Exatamente qual é a definição dela? É uma lógica de sociedade que sistematicamente privilegia os homens e coloca as mulheres em riscos diversos? Bem, 90% dos trabalhos insalubres são feitos por homens. É patriarcado também? 70% dos depressivos e que tiram a própria vida são homens. É patriarcado também? De acordo com dados do Instituto Unibanco, meninos evadem da escola e têm atraso escolar maiores do que as meninas. É patriarcado também? Você está entendendo que colocar patriarcado nubla a verdadeira discussão de um sistema que prejudica ambos os sexos, mas apenas um deles coloca o outro como vilão? Esse é o problema. É esse enviesamento que destrói a ponte de diálogo entre os sexos, jogando machismo e jogando sexismo ou patriarcado na conta apenas do homem. Até mesmo quando o homem sofre com um recorte estatístico,
é problema dele, que está sendo privilegiado. Privilegiado em minas de carvão, respirando monóxido de enxofre, pendurados na linha de energia, fazendo a manutenção do ar-condicionado da influenciadora que está em casa, no seu conforto. E se fizermos um recorte dos motoboys, essa profissão arriscada que leva o iFood e o Uber Eats na porta da influenciadora? Será que vamos ter um recorte mais masculino do que feminino? Para cada mulher que está em um lar sendo mal paga para cuidar de idosos, há um outro homem igualmente sendo mal pago numa profissão de risco, como as que citei agora, sendo mal pago para fornecer os serviços na sociedade. Patriarcado quanto? Já diria Jordan Peterson. Você foca apenas nos homens de poder e os compara com todos os demais. O que você chama de patriarcado é nada mais do que uma visão enviesada de sociedade, onde você foca apenas nos CEOs, mas esquece dos homens na base da pirâmide, que são os 90%, e não aqueles 1% que estão na política, nas pontas das empresas e assim por diante. Esse é Jordan refutando a ideia de patriarcado, esse fantasma do patriarcado que só invisibiliza, na verdade, o debate honesto das opressões que ambos os gêneros, a depender do recorte social que você analisa, sofrem. Vamos dar uma passada rápida sobre outras questões do Enem selecionadas aqui para trocarmos uma ideia. Eu não faço oposição à menção, por exemplo, de autores que sejam socialistas ou comunistas. Pelo contrário, eu acho que é interessante trazer esses contrapontos e coisas do tipo. O problema é que quando você analisa a prova inteira, as menções aos autores que se opõem ao comunismo não têm espaço na prova. Já por outro lado, aqueles que exaltam a crítica ao capitalismo, ao modo ocidental de viver a vida, ou modo, acabam tendo, sim, o seu privilégio na prova e sendo aquela ideologia que domina a prova. Então, se fosse algo distribuído igualmente, para a pessoa ter pelo menos um parâmetro, em X questões eu trato dos autores liberais, como Hayek, Mises, enfim. E em outras eu trato de autores socialistas, como Paulo Freire, Karl Marx e tantos outros aí, Foucault e etc, etc, etc. Mas não, é apenas um lado criticando o outro, sem um contraponto de pluralidade de ideias de uma prova nacional. Está aqui, né, Paulo Freire, um educador renomado dentro da linha de pensamento sociodesconstrutivista, né, onde tenta horizontalizar as relações de aluno-professor, onde a hierarquia, na visão dele, atrapalharia o diálogo. Então aí tem-se que o aluno ensina ao professor e o professor ensina ao aluno. E ele falando aqui de estruturas de opressão, de desigualdade, que são historicamente construídas, e a importância dos educadores, né, em transformar essa realidade. Transformar o quê? A mentalidade do aluno, claro. Questões como a 36 abordando a transição de gênero. Aqui em trecho dizendo, né, em 2012, Laurel começou sua transição de gênero por meio de terapias hormonais e em 2013 declarou abertamente ser uma mulher trans. Para o Comitê Olímpico Internacional, a participação de mulheres trans nos Jogos é permitida com um nível de testosterona X, né, por pelo menos 12 meses. Então aqui um texto de humanas usando a problematização de gênero para, logo embaixo, colocar a ideia de inclusão das mulheres trans em esportes femininos. Eu acho que até aquele de esquerda mais sensato deve olhar para esse tipo de coisa e pensar: eu acho que esse tipo de abordagem é um pouco cara demais e polêmica para se colocar numa prova de nível nacional. Esse tipo de debate deveria ser feito, de repente, na comunidade local da pessoa, na família. E, claro, não poderia faltar a crítica básica ao sistema capitalista de produção ocidental, né? Karl Marx, falando sobre a divisão do mercado de trabalho, falando sobre o capitalismo tardio e como ele cria divisões, oposições, enfim, né, substitui o trabalhador, criando crises, etc, etc, etc. Mais uma vez, abordar temas sociais não significa esquerdar. A questão é a falta de pluralidade e o enviesamento na leitura de certos fenômenos sociais. Seja no primeiro texto orientando uma visão vitimizada da sociedade em relação às mulheres, seja nas questões de transição de gênero, assunto delicadíssimo que não é pauta unânime na sociedade, como também os históricos clássicos socialistas que estão permeando a prova. E os históricos liberais têm mesmo espaço também? E os conservadores? Bem, enfim, né?
Bom, analisar esse vídeo deu um trabalho, então espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, certo, esse vídeo aqui. Vamos fazer esse raio-x aqui e elevar o debate. O contraditório é sempre bem-vindo. Sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.